Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Ancena, aqui da plataforma Gonçalves Dias, e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre Jogos Olímpicos, tá bom? Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares que é oferecida pelo governo do estado do Maranhão, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Contextualizando um pouco sobre a origem dos Jogos Olímpicos, né? No tempo moderno, os Jogos eles são feitos em várias cidades, né, em vários países, a cada ano é feito em um país. Lá nos primórdios dos Jogos Olímpicos, era feito em uma única cidade, que era a cidade de Olímpia. Então, os Jogos Olímpicos eles surgiram por volta aí de 776 a.C., né, na cidade-estado de Olímpia, como forma de adoração a Zeus. Então, existe aí duas linhas de surgimento das Olimpíadas. Uma conta que Hércules, ao fazer um de seus 12 trabalhos, que era limpar o curral de um desses imperadores, ele, ao final do seu serviço, fez esses jogos como forma de comemoração, né, e adoração a Zeus. Tá? Mas, historicamente, esses jogos eles ocorriam como forma de trégua, né? Toda vez que ia ter os jogos na cidade de Olímpia, ocorria uma trégua entre essas cidades-estados que naqueles períodos viviam em bastante confrontos. Porém, 2 meses antes de ser iniciados os jogos, era dado trégua entre esses estados, que possibilitava que os turistas e também os atletas pudessem se deslocar em tranquilidade até a cidade onde seria sediado os jogos, certo? Então, esses jogos eles nasceram com esse caráter de adoração, tá? A Zeus, que era o principal deus da antiga Grécia, certo? Então, uma forma de adorar, certo? E também de trazer a paz para aquela região que viviam em grandes confrontos entre as cidades-estados. Aí, no período que ocorriam esses jogos, era um período de paz. Tá? E aí, nesses jogos, não se podia ter a presença feminina. Um fato marcante que ficou até a primeira Olimpíada da Idade Moderna e ainda continuou da mesma forma. Então, só quem podia participar eram as pessoas que eram moradoras, tá, ali das cidades pertencentes à Grécia. Então, estrangeiros, escravos e mulheres não podiam participar. Isso era uma peculiaridade desses jogos, tá, da antiguidade. E aí, no ano de 580 a.C., o legislador grego Solon estipulou uma lei pela qual os vencedores olímpicos eles teriam direito a um prêmio de aproximadamente 500 dracmas. Isso dava para comprar aí o que na época era bem grandioso para ele, um rebanho de ovelhas. Então vejam, nesse período, os participantes eles já tinham uma grande valorização, né, que a gente pensa que era apenas um culto ao deus Zeus, apenas uma forma de prática esportiva, mas não, já tinha uma valorização desses indivíduos que iam fazer parte dos jogos. Eles já tinham premiações pela vitória, né? Alguns eram patrocinados pela sua cidade-estado, para que ele fizesse uma boa representação, porque era uma forma também de divulgar aquela cidade-estado. Alguns se vendiam para outra cidade, eles tinham o que a gente chama de passe, né? Ele tinha o seu passe comprado para participar e defender outras cidades, e junto com isso eles necessitavam de um treinamento específico. Então a gente pode dizer que nesse período já existia a seleção dos atletas mais qualificados para determinada competição dentro daquela cidade-estado, já existia uma preparação física, já tinha aquelas pessoas que a gente pode denominar como os preparadores físicos que iam capacitar aqueles indivíduos que iriam participar
desse evento. Eles tinham já uma alimentação bem balanceada, um cuidado com o corpo, um cuidado com toda a sua saúde no modo geral, para que pudessem fazer excelentes campanhas durante os eventos. Porque eles tinham uma premiação, já tinham uma premiação em dinheiro, recebiam também alguns outros privilégios. Por exemplo, o indivíduo que vencesse uma prova das Olimpíadas antigas, ele era isento de pagar imposto. Ele tinha cadeiras já cativas nos eventos, nos teatros. Ele ganhava alimentação por toda a sua vida. Então ele tinha direito à alimentação por toda a sua vida, devido a ele ter sido vitorioso em dos jogos. Então era uma coisa que levava esses indivíduos a se esforçarem, a treinarem, a se dedicarem para ter êxito nas competições. Eles tinham uma certa regalia quando eram consagrados vitoriosos. Então isso chamava muita atenção de quem participava desse evento, tá certo? E aí, as disputas, né, os jogos, eles duraram até por volta de 393 d.C., quando o imperador romano Teodósio I se converteu ao cristianismo e proibiu qualquer tipo de adoração a Deus, terminando assim com as Olimpíadas. E isso iniciou com Constantino. Em 313, mais ou menos, depois de Cristo, Constantino, ele criou o Édipo de Milão, que dizia que as culturas, né, todas as religiões poderiam ser feitas e reproduzidas dentro daquele território. Então, eles poderiam adorar vários deuses. E isso abriu espaço para a entrada do cristianismo dentro daquela sociedade, juntamente com os outros deuses pagãos que já eram comum na sociedade. E aí, com essa entrada do cristianismo, ele teve essa forte crescente, tá? E esses imperadores, eles viram isso como uma forma de manipular, de ter um controle melhor da sociedade e deram todo o apoio ao cristianismo nessa época. Então, logo após Constantino ele ter feito esse decreto, então, Teodósio ele apenas consolidou essa ideia. Segundo a história, ele estava adoentado e teve uma ajuda do bispo de Milão. E após ele melhorar dessa doença, após ele se curar, ele tinha como se fosse uma dívida de gratidão com esse bispo. E aí um dos pedidos desse bispo foi que os Jogos Olímpicos eles fossem encerrados, porque os Jogos Olímpicos eles têm essa característica pagã. É uma forma de adorar um Deus que é diferente da religião cristã. Então Teodósio ele atendeu prontamente esse pedido e finalizou em 393 d.C. os Jogos Olímpicos. Tá? E só foi voltar, né, a ter os Jogos Olímpicos em 1894. Tá bom? Então, o legado da Grécia, eles inspiraram a criação do Comitê Olímpico Internacional, o COI, e em 1894, Coubertin foi o responsável pela fundação do órgão que regulamenta a competição. Então, o Barão de Coubertin, ele é famoso por ele ter revivido os Jogos Olímpicos, né, o que a gente chama de Jogos Olímpicos dos tempos modernos. Então, através de estudos arqueológicos, eles encontraram vários achados, principalmente em Atenas, e isso deu esse gás, essa vontade de reviver esses jogos, de reviver a grandeza que eram esses eventos na Idade Antiga. E aí o Barão de Coubertin, ele foi o responsável por encabeçar essa vontade, essa ideia de voltar, de renascer os Jogos Olímpicos, porém com uma nova cara. E aí ele vai ocorrer a primeira vez em Atenas, né? Não foi em Olímpia, onde era a cidade, a principal cidade, ela vai ocorrer na cidade de Atenas. E aí uma curiosidade que tinha
parecido com as primeiras Olimpíadas, as mulheres, novamente, não podiam participar. Tá? Então a gente vê aí ainda um legado patriarcal muito grande dentro desses eventos, tá? Onde as mulheres elas são exclusas desses ambientes. Então, na volta dos Jogos, no início dos Jogos Olímpicos, na era moderna, as mulheres elas estavam banidas de participar. Nos primórdios, elas não podiam nem frequentar a cidade Olímpia, para vocês terem uma noção de como era bem rígido essa forma de preconceito e de exclusão em relação às mulheres, tá certo? E aí, anos depois, nas outras edições dos Jogos Olímpicos, é que teve a permissão para que as mulheres pudessem participar e ser inclusa nesse meio esportivo, tá bom? E aí a gente vai falar aqui um pouco sobre os símbolos, né, que fazem parte dos Jogos Olímpicos. Esse aqui talvez seja o mais conhecido, que é a bandeira, né, os 5 aros interligados que compõem o estandarte, possuem cores diferentes, cada uma representando um continente. Então esse símbolo ele foi criado pelo Barão de Coubertin, então o homem que idealizou os Jogos Olímpicos na era moderna. Através de uma carta que ele havia enviado, na parte superior tinha esse símbolo, que ele usava como referência aos Jogos Olímpicos. Então, esse símbolo acabou sendo utilizado como forma de divulgação. Então, os aros, cada aro ele representa um continente. O azul, a Europa; o preto, a cor preto, a África; vermelho, a América; o amarelo, a Ásia; o verde, a Oceania. E essa interligação entre eles é uma forma de mostrar a união entre os continentes, a desigualdade entre essas culturas e o respeito entre as culturas de cada um desses continentes. Atrás o fundo branco representando a paz entre eles. Então essa é basicamente a simbologia dessa imagem que é referente aos Jogos Olímpicos, tá bom? Um outro símbolo bem comum é a tocha, né, que é o mais antigo símbolo das Olimpíadas. Ela faz ligação entre os jogos realizados na Grécia Antiga e os jogos disputados na Era Moderna. Lá na Grécia Antiga, como eu falei no começo da aula, era uma forma de trégua, de paz entre essas cidades e estados, e aí tinham os mensageiros que iam de cidade em cidade, avisando 2, 3 meses antes que teria o evento e que a população poderia ir tranquilamente, que não estariam ocorrendo os conflitos. E eles se deslocavam nessas cidades em cidades carregando uma tocha. Tá? Então, essa tocha, tanto na Grécia Antiga como agora, ela tem uma representatividade de paz, tá? De trégua entre os inimigos que se tinham nesse período. Tá bom? Então, ela tem essa forte ligação e até hoje é utilizado, tá, dentro do contexto dos Jogos Olímpicos. Toda a edição, eles têm as cerimônias, né, onde essa tocha ela é carregada dentro de cada país pelas principais autoridades, principais referências do esporte dentro daquele país, levando essa simbologia de paz e de trégua. Tá certo? As medalhas também, elas foram criadas dentro dos Jogos Olímpicos e depois foi externalizada para outros esportes. Então, você tem no basquete, no futebol, no handebol, quando a equipe ela é campeã, além de levar o troféu, ela ganha medalha. Isso foi iniciado nos Jogos Olímpicos. Logicamente que não no período antigo da Grécia. Na Grécia Antiga, os vencedores, eles ganhavam uma coroa, né? Uma coroa que era feita com folhas e tinham essas premiações, tá? Que eram, por exemplo, eles não pagavam impostos, eles tinham cadeira cativa nos eventos que ocorriam na cidade, eles tinham alguns tipos de privilégios que
valiam e iam agregado à sua premiação. No período moderno, na primeira Olimpíada, foi que surgiu a medalha, e só tinha somente a medalha, e foi a medalha de prata, né, para vocês terem uma ideia. A primeira medalha ela foi de prata, então o campeão das provas dos Jogos Olímpicos da era moderna, eles receberam medalhas de prata. Não tinha o segundo vencedor e nem o terceiro. 8 anos depois é que veio a ser inserida a medalha de ouro para o campeão, tá? E aí veio ser inserido também o segundo vencedor e o terceiro vencedor, levando medalha de prata e a medalha de bronze. E isso aí se perpetuou por todos os outros esportes. Então, todas as premiações nos esportes, em geral, não só nos que participam dentro dos Jogos Olímpicos, eles têm essa tradição de o campeão daquele evento, daquela modalidade, daquela competição, receber medalhas, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, e isso nasce nos Jogos Olímpicos da era moderna, tá certo? Então, os Jogos Olímpicos também, eles têm duas versões, tá? Eles têm os Jogos Olímpicos de Inverno, que é mais novo, tá bom? Ele ocorre num período de transição de um jogo, de um evento olímpico para o outro. Então, os Jogos Olímpicos, eles ocorrem de 4 em 4 anos, no intervalo de 2 anos, nós teremos os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, a cada 2 anos, nós teremos um evento olímpico. A diferença é que um é o jogo de verão, que são esses que a gente já está mais habituado, que a gente vê na TV, o qual eu estou falando esse contexto aqui dentro da nossa aula. E nos 2 anos depois vão ter os Jogos de Inverno, que vão ter provas, né, que estão relacionadas com gelo, com frio, tá, com esse tipo de temperatura, vamos dizer assim. Tá bom? E aí o outro jogo, que a gente vai estar falando numa seguinte aula, são os Jogos Paralímpicos, que também fazem parte dos Jogos Olímpicos, uma subdivisão que existe também dentro dos Jogos Olímpicos, além do jogo de verão, além dos Jogos de Inverno. Certinho? Então, com isso a gente finaliza essa aula. Vamos resolver aqui uma questão para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Então, Olímpia situa-se a oeste do Peloponeso, às margens do rio Alfeu. A cidade ficava localizada num vale calmo. Não era uma cidade semelhante à maioria das polis gregas. Foi sempre uma região onde eram promovidos cultos religiosos e uma concorrida e abrangente competição esportiva, que eram os Jogos, né? Os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos realizavam-se uma vez a cada 4 anos, sendo disputados durante o período do verão. Quanto aos Jogos Olímpicos disputados na Grécia Antiga, é correto assinalar que, letra A, as competições eram disputadas apenas pelos eupátridas, isto é, membros da aristocracia. Letra B, as competições envolviam equipes de diferentes cidades, reinos e impérios, mesmo não grego. Letra C, a participação de atletas femininas não era vetada nos Jogos Olímpicos. Letra D, as competições representavam o maior encontro pacífico de todos os gregos, pois iniciavam-se com a suspensão de qualquer tipo de hostilidades. Letra E, disputas eminentemente esportivas. As festas que ocorriam durante os Jogos Olímpicos não envolviam cultos religiosos e debates políticos. Então, de acordo com tudo que a gente já conversou hoje, letra D é a resposta correta. As competições elas representavam o maior encontro pacífico de todos os gregos, pois iniciavam-se com a suspensão de qualquer tipo de hostilidade. Então, era um período onde tinha uma trégua entre as cidades-estados, que eram anunciadas através de mensageiros que iam com as tochas de cidade em cidade, avisando sobre a trégua, avisando sobre o evento, para que as pessoas pudessem se programar para estar prestigiando o evento e adorando também ao Deus que foi responsável pela criação desse evento na Grécia Antiga. Tá ok?
Com isso a gente finaliza a nossa aula. Não esqueça de acessar o plano de estudo, tá? Que está aí embaixo para vocês terem mais informações, mais conteúdo, tá bom? Segue a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tá? @plataforma Gonçalves Dias. Curte, compartilha, deixa seu like, tá? Compartilha as nossas aulas aí para os seus colegas e divulga esse trabalho que é feito para vocês, tá ok? Com isso a gente finaliza, fiquem com Deus e até a próxima.